Boa tarde. Novamente estamos na hora de dar início ao estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 11 do livro Encontro com a Paz e a Saúde, que tem esse título Epifenômeno da Vida e da Morte. Uma palavra muito incomum, epifenômeno, que significa aquilo que está em torno do fenômeno, aquilo que envolve. Mas, antes de entrarmos propriamente no nosso tema, vamos fazer a nossa introdução habitual com um breve comentário de um texto do Espírito Emmanuel, extraído do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, referente à passagem da Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Imperioso é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação. Vamos fazer alguns apontamentos para preparar o nosso estudo. Emmanuel nos chama a atenção de uma forma veemente quando diz assim: imperioso, é indispensável reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado. Emmanuel nos assinala nessa frase a verdade de que os conteúdos de natureza elevada, os valores espirituais que recebemos através do Evangelho do Cristo, o melhor alimento para a nossa alma, para que ele de fato seja bem aproveitado, bem absorvido. Aqui ele usa a palavra fixar-se em definitivo, tempo, prerrogativa, o envolvimento do sentimento de cada um de nós. Não basta apenas o conhecimento intelectivo desse alimento. Para ele ser bem absorvido, imprescindível estarmos profundamente interessados. Estarmos no nível profundo de interesse que envolva sentimento e emoção. Continuando, Emmanuel nos diz: quando um homem se coloca nessa posição íntima de estar desejoso, de querer de fato, não apenas o conhecimento, mas o envolvimento com ele, para que ele se fixe profundamente em seu íntimo. Quando o homem se coloca nessa posição, fortifica-se realmente para a sublimação. Vamos entender essa parte final. Sublimação, aqui devemos entender como o estado de consciência desperto no ideal aproveitamento do alimento espiritual recebido. Então é algo para o qual devemos direcionar cuidadosa atenção. E é por isso que Emmanuel nos convida nessa reflexão, utilizando-se de uma expressão
imperativa, dizendo-nos que é imperioso reconhecer que o alimento da alma reclama o coração sinceramente interessado, para que possa se fixar profundamente em nós. E assim vamos para o nosso tema, epifenômeno da vida e da morte, que é o capítulo 11 da obra que estamos estudando. E Joana começa nos dizendo o seguinte: alcançando o estágio de consciência objetiva, a um passo da cósmica, o ser humano ainda se aturde, se perturba em considerações a respeito da vida e da morte. Essa tradicional dualidade de fenômenos é apenas a unidade sob dois aspectos considerados, o físico e o espiritual. Então vamos aqui fazer algumas observações para entendermos mais esse parágrafo. É curioso quando Joana inicia dizendo assim: alcançando o estágio de consciência objetiva. Consciência objetiva. Sim, isso que nós temos procurado através do estudo da psicologia espírita, trabalhar, utilizando-se da meditação, da reflexão, da prece, do esforço de autoconhecimento, estabelecer um alicerce no qual podemos tranquilizar-nos emocional, espiritual, psiquicamente. Claro que no ideal conhecimento das leis divinas, que aqui também compartilhamos, há um pano de fundo, diríamos assim, que nos ampara para que os primeiros níveis de consciência objetiva, eles se aprofundem e se expandam, possibilitando-nos passar a ser, em inúmeras situações, o observador de questões e de situações do plano material, aonde o papel de domínio e de equilíbrio emocional que estejamos exercendo possibilitar-nos-á o aproveitamento ideal de determinadas provas ou dificuldades na vida material, aonde o equilíbrio íntimo estabelecido em nós nos dará o aproveitamento ideal dessas situações, através desse trabalho de consciência objetiva. Lembrando aqui àqueles que nos acompanham, esse trabalho de consciência objetiva, ele é atingido prejudicamente quando, por exemplo, temos atitudes inflexivas, automatizadas, inconscientes, e que mais adiante nos levam a estados de abertura à consciência de culpa, de perceber que agirmos precipitadamente. No trabalho da consciência objetiva, nós vamos, naturalmente, tendo ao longo do dia a dia um nível de percepção e de controle daquilo que nos acontece, possibilitando-nos as atitudes e as ações ideais. Bom, esse é um passo, mas há outro passo em seguida, como Joana diz. Há um passo da cósmica. E não obstante, o ser humano
ainda se aturde em considerações a respeito da vida e da morte. É claro que isso não deveria, naturalmente, continuar a nos acontecer. Mas o vasto campo de experiências dissonantes com as leis divinas que estabelecemos ao longo de diversas encarnações, enquanto não for completamente suplantada, aflora, principalmente em momentos de crises e de testes como esse que estaremos analisando aqui, a respeito da morte, aonde mesmo no trabalho da consciência objetiva, a um passo da cósmica, nos percebemos sendo vítimas de nós mesmos. E é para que isso, de certo modo, se minimize e até mesmo não aconteça mais, que nós estamos nesse estudo. Finalizando esse tópico, Joana nos diz: essa tradicional dualidade de fenômenos é apenas a unidade sob dois aspectos considerados, o físico e o espiritual. É imprescindível percebermos que a essência da vida é a espiritual. E ela está presente, quer estejamos num corpo mais denso ou menos denso, quer estejamos encarnados ou desencarnados. A vida continua estuante e rica, transcendendo todos os aspectos da materialidade e não se rendendo a eles. Isso naturalmente vai sendo trabalhado em nós, na medida em que nos percebemos mais espiritualizados, mais atentos às questões espirituais da vida e dedicando a elas mais tempo, mais energia, mais sentimento. Naturalmente isso vai ocorrendo. Como efeito das incessantes alterações e conquistas, o despertar da consciência dá-se-lhe, não poucas vezes, sob a injunção aflitiva da compreensão da morte, que consome a forma, deixando impressões penosas nos seus sentimentos. Então aqui Joana lembra, já nesse outro parágrafo, que muitas vezes esse trabalho de despertamento da consciência se dá sob aflições, sobre sofrimentos intensos. E aqui ela lembra da compreensão da morte, que consome a forma, deixando impressões penosas nos seus sentimentos. Nós sabemos que muitas vezes a perda de um ente querido, de um filho, sobretudo, em tenra idade, é o estupim provocador da busca espiritual para os pais, do entendimento e da compreensão da vida em termos reais, em termos espirituais. E aquela aflição profunda, ela se torna, como aqui o texto diz, uma injunção aflitiva para isto. O vazio da ausência de outrem, que lhe constituía uma razão de alegria, de segurança, de bem-estar, de felicidade, transforma-se em angustiosa interrogação a respeito do sentido da vida em si mesma, em face daquele desaparecimento que lhe dá a impressão de aniquilamento. Aqui Joana estende essa aflição da perda pela morte a qualquer ente querido,
ao qual nós tínhamos mais profunda afeição e que houvera se estabelecido num clima de profundidade no relacionamento, onde a alegria, a segurança, a felicidade estavam presentes e de repente aquilo é interrompido pela morte, pela desencarnação daquele ente querido. E há, como o texto aqui diz, uma angustiosa interrogação, que muitas vezes a pessoa não julgava que aquela perda traria aquele nível de impacto, de sofrimento íntimo, e que muitas vezes o entendimento da realidade espiritual da vida e mesmo o esforço de vivência desses valores não dão a proteção eficaz a que não haja esse nível de angústia na perda de um ente querido. Aturdido ante a reflexão aflitiva, a angústia transforma-se-lhe em depressão e o sentido espiritual desaparece-lhe, deixando impressões perturbadoras que alteram dolorosamente o curso da sua evolução sociopsicológica. Então, às vezes chega a esse ponto, aquela angústia e aquela aflição assume tal intensidade que transforma-se numa depressão, que vai exigir um tratamento, quer médico, quer psicológico e espiritual, para a reestrutura da pessoa. A observação atenta, porém, em torno de tudo quanto existe na face da Terra, pode contribuir em favor de um atenuante para a dor da saudade e do desespero em relação àqueles que foram arrebatados pela morte. Joana aqui nos chama a considerar, nessa frase, a observação atenta em torno de tudo quanto existe na face da Terra, aquilo que se dá em momentos de reflexão, de meditação, aonde a percepção dos valores espirituais naturalmente vai se delineando na consciência da pessoa, levando-lhe a questionar agora de forma positiva o fato de que aquela dor da saudade de um ente querido não está associado exatamente ao aniquilamento da vida, mas a dor da ausência, o sofrimento pela perda, mas que observado sobre esse ângulo possibilitará a superação menos dolorosa de estados emocionais graves que a pessoa possa expressar. A negação da vida tornou-se para muitos homens e mulheres uma realidade prazenteira, proporcionando a libertação dos caprichos e das imposições religiosas violentas contra a liberdade de pensar, de ser e de agir. Aqui Joana começa a analisar o outro ângulo da moeda. No primeiro ângulo, aqueles que sofrem penosamente face o enfrentamento da morte, da perda de entes queridos. Agora tem um outro ângulo, das pessoas que, vivendo de uma forma materialista, negam qualquer espaço de entendimento sobre a realidade espiritual e buscam, na experiência do corpo, a realização apenas de uma realidade prazenteira, libertadora de caprichos e de imposições religiosas, onde a pessoa
nega-se a ter qualquer interesse de ordem religiosa ou espiritual, por querer desse modo se preservar o mais intensamente possível as satisfações físicas e imediatas. Mas não ofereceu maior segurança e harmonia a todos quanto lhe abraçaram os conceitos, aqueles que se envolvem no materialismo. Sem meta de garantia para o futuro, além do corpo, atiraram-se na busca do prazer hedonista, no imediatismo, no gozo, com indiscutíveis prejuízos para o seu equilíbrio psicofísico. Então, de fato, grande parte da humanidade, pelas escolhas possibilitadas do livre-arbítrio, escolhem ter uma vida dissoluta e de entrega às satisfações puramente materialistas, hedonistas de busca do prazer. Mas há um respaldo de imediato na presente encarnação, que é aquele dos prejuízos ao equilíbrio psicofísico. Porque não há como nós subtrairmos a realidade profunda da qual todos nós somos coparticipantes, a realidade espiritual. E quando ela é submersa no campo da busca exclusiva do materialismo, abrem-se irrevogavelmente um campo de desequilíbrios na área orgânica, emocional e psíquica da pessoa, que mais cedo ou mais tarde estarão se manifestando. A dor não diminuiu de intensidade, e o vazio produzido pela morte não se fez preencher de esperança ou de alegria. Pelo contrário, abriu espaços para surdas revoltas, para conflitos profundos, para irreversível melancolia. Então, aqueles que escolhem esse campo de vida puramente materialista, com isso, não se subtraem ao vazio e à dor pela morte de entes queridos. Pelo contrário, abre espaços para surdas revoltas e para conflitos profundos. Então, o resultado invariável, que mais cedo ou mais tarde também alcançam os que vivenciam o puro materialismo, é a dor do vazio pela perda de entes queridos, que não deixa ninguém imune. Quando se pensava que nada mais poderia alterar a situação, ensejando ao materialismo nas suas variadas expressões qualquer alternativa, eis que o ser humano, guardando no inconsciente profundo a presença de Deus e da imortalidade, prosseguiu investigando. Aqui nós entramos no terceiro lado abrangente no tema, as considerações que Joana começa a fazer em torno de que, independente disso que percebemos no mundo materialista, ou nas dificuldades passadas por aqueles que buscam a compreensão e a experiência da vida em termos espirituais, é que, para todos nós, há questões no inconsciente profundo associados à presença de Deus e da imortalidade da alma, da qual todos nós somos participantes. Experiências realizadas pelo Espiritismo, pelas doutrinas psíquicas e a psicobiofísica de hoje, em
entre muitas outras, ora sustentadas pelas transcomunicações instrumentais, trazendo informações em torno da inexistência da morte como destruição total e desaparecimento da vida. Então, face a essa constituição íntima mais profunda em nós, que é proveniente do próprio Deus e de suas leis, surge, como temos nos dias de hoje, as experiências realizadas pelo Espiritismo, através das provas pela mediunidade, mas também pelas doutrinas psíquicas e pela psicobiofísica. Exatamente. Os grandes avanços na física quântica, associando-se à biologia e à psicologia, vêm evidenciar toda a realidade do universo paralelo, que para nós tem o nome de vida espiritual. E mais adiante, como Joana também aqui lembra, as provas provenientes das transcomunicações instrumentais, que vêm fixar, por meio de provas inamovíveis, a certeza da continuidade da vida. Lembramos aqui também, aí entra no campo dessas descobertas psíquicas, as experiências de quase morte, que têm cada vez mais se ampliado. Bom, a reflexão em torno da imortalidade, destituída dos artifícios e superstições religiosas, favorecem um ser humano com elementos ricos em benefício da saúde emocional e psíquica, de que resultam satisfações emocionais e harmonia fisiológica. Concluindo esse primeiro tópico do capítulo 11, Joana nos traz essa reflexão em torno da imortalidade, aonde as possibilidades que vivenciamos na atualidade das provas nas várias áreas de estudo e de ciências humanas vem favorecer o ser humano com elementos ricos e com benefícios para a saúde emocional e psíquica. Exatamente. É que na medida em que damos o justo valor ao equilíbrio da natureza humana, aonde as questões de ordem espiritual precisam e merecem ter atenção, como as questões de ordem física ou orgânica, nesse equilíbrio estabelece-se o campo de satisfações emocionais e de harmonia, de saúde física, como resultado desse trabalho equilibrado. Bom, esse assunto do capítulo 11 nós continuaremos no nosso próximo encontro. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde.